Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda parte dos nossos estudos sobre a Revolução Russa de 1917. Na aula anterior, vimos alguns aspectos gerais a respeito dessa revolução e agora então vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Lembrando que a Revolução Russa foi uma série de eventos sociais e políticos que tinham como objetivo derrotar o governo czarista. Temos o seguinte cenário: a Rússia sofreu uma derrota na Guerra da Crimeia, perdendo seus investimentos militares, bem como territórios. Era um cenário marcado pela miséria e pela pobreza, uma alta taxa de analfabetismo e um governo marcado pelo absolutismo monárquico, restrições tanto na educação quanto na imprensa e também nas atividades da justiça. E não havia por parte do imperador algum investimento industrial na questão de modernização do país, como já estava acontecendo nas demais nações da Europa. Existia também uma nobreza de terra que vivia com privilégios e lucros através do trabalho da servidão. A servidão foi uma forma de trabalho que existiu na Rússia até 1861. Diante de toda essa pressão, da derrota da guerra, esse cenário de pobreza, miséria, e a Rússia passando esse aspecto de política atrasada, o imperador da época, Alexandre II, resolveu fazer certas mudanças. Houve o fim da servidão, um estímulo à produção agrícola e um incentivo à industrialização com capital estrangeiro. Obviamente que essas mudanças não foram suficientes para tirar a Rússia daquele cenário obsoleto. A reforma agrária promovida pelo czar Alexandre II pouco adiantou para aliviar as tensões no campo. O regime czarista reprimia a oposição e a Ucrânia, como foi citado na aula passada, polícia política, controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria condenadas por crimes políticos, e capitalistas e latifundiários mantinham o domínio sobre trabalhadores urbanos e rurais, ou seja, apesar da permissão de capitalistas estrangeiros entrarem na Rússia imperial, medidas sociais não foram feitas e realizadas para melhorar a condição de vida dos trabalhadores urbanos e rurais. No governo do czar Nicolau II, que foi depois do governo de Alexandre II, a Rússia acelerou seu processo de industrialização, aliado ao capital estrangeiro que permaneceu nesse novo governo. Os operários se concentraram em grandes centros, como Moscou e São Petersburgo. Apesar disso, as condições de vida pioraram, com fome, desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado na mão de banqueiros e grandes empresários, que quase sempre não eram da Rússia, e sim de outras nações. A oposição ao governo então só crescia, apesar de Alexandre II e depois Nicolau II terem feito medidas de tentativa de modernização, não foram medidas suficientes para eliminar aquele cenário caótico e de política atrasada que a Rússia imperial vivia. Nesse momento de oposição crescente, um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, e seus líderes, Plekhanov e Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. As causas, então, para a Revolução Russa é todo esse cenário que a Rússia imperial apresentava, de miséria, pobreza, aumento de doenças, um controle ditatorial sobre a educação, os tribunais, a imprensa, a proibição de existir partidos políticos. Claro que os partidos políticos continuavam existindo de forma clandestina, e também um cenário de pouco investimento na industrialização nacional. Se havia investimento na industrialização, era um investimento através de capital estrangeiro, favorecendo então as empresas estrangeiras. Apesar de certas mudanças no governo do czar, tanto de Alexandre II como Nicolau II, pouca coisa mudou e a insatisfação apenas cresceu, se espalhando pelos trabalhadores da cidade e dos campos. Temos então o principal partido, o Partido Operário Social Democrata Russo, era crítico com a política do país, porém as divergiam de como solucionar os problemas. Isso acabou dividindo em duas correntes dentro do partido. Os bolcheviques, que eram a maioria, liderados por Lenin, defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. Já os mencheviques, liderados por Plekhanov, defendiam a ideia evolucionista de conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como, por exemplo, as eleições. Temos então uma divisão interna dentro do Partido Operário que acabou aí promovendo a formação de duas correntes político e ideológicas, os bolcheviques
e os mencheviques. Em janeiro de 1905, um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um abaixo-assinado ao czar pedindo melhorias. A guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo matando mais de 1.000 pessoas. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e provocou uma onda de protesto por todo o país. É aí então que começa toda uma série de conflitos tentando derrubar e eliminar o governo de czar de Nicolau II. Diante da pressão revolucionária, o czar promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para a Duma, a existência de um parlamento. A Rússia se tornava então uma monarquia constitucional, embora o czar tinha grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada. Na realidade, o governo ganhou tempo e organizou as reações contra as agitações sociais e contra os sovietes. Quem foram os sovietes? Foram conselhos operários, chamados de sovietes, que viviam por meio de colegiados ou corpos deliberativos, constituído na sua maioria de operários ou membros da classe trabalhadora, que tentavam aí ter representatividade na política da Rússia e organizando então a produção material de um determinado território ou mesmo indústria. Temos essa classe dos operários, muito importante então para o processo da Revolução Russa de 1917. Ainda em 1905, outro fator de descontentamento nacional foi a derrota na Guerra Russo-Japonesa. A Rússia perdeu o conflito e teve que ceder algumas ilhas para o vencedor, para o Japão, aumentando então os gastos militares e as perdas de território, além da Guerra da Crimeia, que tinha acontecido anos anteriores. Então, novamente, mais uma vez, a Rússia imperial se envolve numa guerra e sai derrotada. A guerra ocorreu decorrente das ambições imperialistas, tanto russa quanto japonesa, sobre a Coreia e a Manchúria, terminando então com uma vitória arrasadora dos japoneses, onde a Rússia acaba derrotada e acaba sofrendo aí gastos militares e perdas de território. Durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No entanto, o exército russo encontrava-se despreparado para o confronto. As consequências foram derrotas em várias batalhas na Primeira Guerra Mundial, que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. Em março, o movimento revolucionário foi deflagrado, com greves se iniciando em São Petersburgo e que se espalharam por vários centros industriais. Os camponeses também se rebelaram. A maior parte dos militares também aderiram à revolução e forçaram a abdicação de czar Nicolau II em fevereiro de 1917. Ou seja, temos a maior parte da sociedade estava contra aquele governo do czar Nicolau II. Fevereiro e outubro de 1917 são os dois momentos aí definitivos para a Revolução Russa. Após a abdicação do czar em março de 1917, forma-se um governo provisório, sob a chefia de Kerensky, que se veria envolvido entre disputas de liberais de um lado e socialista do outro. Sofrendo pressões dos sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos. De volta à Rússia, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, organizaram um congresso onde defendiam lemas como paz, terra e pão e todo o poder aos sovietes. Em novembro de 1917, operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. Os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas de ferro e as indústrias, que passaram para o controle dos operários. Era então, de fato, uma revolução socialista. O primeiro ato importante do novo governo foi retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Para isso, em fevereiro de 1918, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk com as potências centrais. Este determinava a entrega da Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, além de distritos no Império Otomano e na região da Geórgia. Foi importante esse tratado de paz para que a Revolução Russa pudesse dar prosseguimento às mudanças necessárias para a história da sociedade. Os 4 primeiros anos de governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país.
Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento em julho de 1918. Nesse momento, temos uma guerra civil travada entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Vermelho, criado por Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco, que era formado por nobres e burgueses. Assim, garantiu a permanência dos bolcheviques no poder, junto com o poder do Exército Vermelho. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Para restaurar a confiança no governo, foi criada a NEP, Nova Política Econômica, que permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. O que foi a NEP, Nova Política Econômica, tinha como objetivo reestruturar a economia, acabar com as desigualdades sociais e eliminar a fome e a miséria na Rússia. Após o término da Guerra Civil em 1921, a Rússia estava com a economia esfacelada. A busca por alternativas era o principal assunto. Para implantar a NEP, o governo russo permitiu a aplicação de práticas capitalistas, admitindo então a entrada de capitais estrangeiros e a fundação de empresas privadas no setor do comércio varejista. O comércio atacadista era administrado pelo Estado e seu principal foco era a criação de cooperativas que desempenhariam as atividades comerciais, tanto no âmbito varejista quanto no âmbito atacadista. Outras mudanças. No campo, a política agrária foi reavaliada, crescentes cooperativas agrícolas foram formadas e camponeses se apoderaram de terras que antes pertenciam à nobreza. A NEP proibiu a nacionalização das indústrias nas cidades e somente após a deliberação da administração superior é que as fábricas poderiam ser nacionalizadas. Podemos perceber aí medidas políticas centralizadoras. A NEP isentou a população das cidades de prestar serviços obrigatórios. A livre circulação da mão de obra foi permitida e suprimiu-se o pagamento salarial igualitário, buscando a correlação entre salário e a produção. Mas outras medidas sofreram inúmeras críticas, como podemos ver agora. Outras medidas estipuladas pela NEP recaíram diretamente sobre a população, como a retirada da água, da moradia e da eletricidade gratuitas, ganhos que a sociedade teve no início da Revolução. Outros serviços gratuitos prestados à sociedade que o governo retirou foram o transporte, correio e jornais. Muitos críticos da Revolução Russa, como o sociólogo Maurício Trachtenberg, questionaram os rumos e os delineamentos da política econômica russa. Para esse sociólogo, a Revolução Socialista na Rússia se transformou em um capitalismo de Estado. Com a implementação da NEP, ou seja, o Estado nacionalizou as indústrias, o banco e transformou em estatais, burocráticos, controladas pela máquina do Estado. Essa, então, é uma das críticas que o novo governo, após a Revolução Russa, passou a sofrer, o governo bolchevique. Em 1922, foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sob a liderança de Lenin, e após a sua morte, em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país e morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Durante a Segunda Guerra Mundial, o RSS, o novo país socialista, o RSS, seria um dos principais inimigos do nazismo e era aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido, ou seja, o RSS, agora sob o comando de Trotsky, ele estaria do lado dos Estados Unidos e do Reino Unido, lutando contra o nazismo. Após o conflito, seria alçada a condição de segunda potência mundial. A URSS, formada em 1921, sob o comando de Vladimir Lenin, chegou ao seu fim em 1991. Após o governo de Lenin, nós temos o governo de Stalin, que foi um outro revolucionário comunista e político soviético. Seu governo ficou marcado por uma centralização política, perseguição à oposição, um governo ditatorial, mas ao mesmo tempo crescimento econômico. Temos então essas principais características para a Revolução Russa de 1917. Ficamos por aqui, obrigada pela participação de todos e até a próxima aula.